Fala, galera! Kelly de Sociologia, tudo bem com vocês? Bom, o tema que nós vamos abordar hoje é as sociedades e a organização social. Nós vamos ver o que é sociedade, como elas se constituem, como surgiram e o que define as ações sociais. Eu elenquei alguns pontos, acompanhe comigo, por favor. Olha lá, sociedade e organização social. Nós vamos ver o que é, como se forma, quais seus principais conceitos e o que determina a ação social do homem dentro da sociedade. Vamos ver a definição, a origem, alguns tipos, a diferença entre sociedade e comunidade, o que é organização social, alguns setores da sociedade, algumas teorias, alguns teóricos, sociólogos que discorreram sobre sociedade. Sociedade é um conjunto de seres que convivem de forma organizada. Essa palavra sociedade, ela vem do latim societas, que significa associação amistosa com outros. A sociedade é uma agremiação de pessoas com a finalidade de preservar a sobrevivência comum de todos que se enquadram dentro de uma norma social. O conceito de sociedade pressupõe uma convivência, um relacionamento, uma atividade conjunta do homem, ordenada e organizada. Em uma sociedade existem vínculos, relacionamento, uma mesma cultura, um mesmo objetivo, direitos e deveres, a convivência, entre outras coisas. A sociedade existe desde o próprio aparecimento do homem, desde que o homem é homem, apesar da sua forma e a sua organização terem sido alteradas, sofrerem tantas alterações ao longo da história. O ponto é, o homem não foi feito para viver sozinho. O homem foi feito para viver em conjunto, para viver em sociedade. E desde os primórdios, o homem se reunia, se organizava em sociedades. A definição no dicionário diz o seguinte, que sociedade é o agrupamento de seres que convivem entre si, que se relacionam a fim de conseguir objetivos comuns por meio do próprio grupo social. Sociedade é qualquer grupo complexo de pessoas se relacionando. Lembrando que quando há um relacionamento, se as pessoas estão se relacionando, há direitos e deveres, há respeito mútuo e cada um tem o seu papel dentro deste relacionamento. Sociedade é toda e qualquer associação onde os seus indivíduos respeitem algumas regras próprias daquele grupo. Quer sejam regras escritas ou até as regras não escritas, como as tradições. Constitui uma forma de sociedade. As sociedades coexistem e podem existir, inclusive, dentro de outras sociedades maiores. Pequenas sociedades dentro de outras maiores. As primeiras organizações sociais que nós conhecemos, que estão relacionadas, são as organizações sociais familiares. A nossa família é a nossa primeira sociedade. Existem as organizações familiares restritas, são aquelas da casa, né? Normalmente a mãe, o pai, o filho, a filha. E existe a organização social familiar alargada, que é tios, tias, primos, avós e outros. Mas existem vários modos de organização social por aí. No geral, os participantes desses grupos compartilham um modo de vida fundamentado em alguma língua ou tradição, valores morais, normas, um território ou outro fator que gera uma ideia de pertencimento a um determinado grupo. Eu pertenço àquele determinado grupo que tem uma certa cultura. Eu pertenço a um determinado grupo que fala uma certa língua. Eu pertenço a um determinado grupo que reside num certo território. Com o surgimento do Estado como governo, foi estabelecido a ideia de espaço público
e um conjunto de normas para a organização e a convivência. Esses elementos vão determinar a interação entre os indivíduos, construindo assim uma identidade cultural comum. Sendo assim, o conceito de sociedade está fundamentado em fatores territoriais, culturais, políticos e históricos que unem esses indivíduos que fazem parte da organização social. Alguns fatores são responsáveis por essa relação de pertencimento entre os indivíduos. Alguns desses fatores são a religião ou as crenças, o governo, as leis, a educação, a língua, a reprodução de alguns rituais, o território, mesmo território, ou os modos e bens de produção. Mas existe uma diferença entre sociedade e comunidade. É pequena, mas nós vamos entender. Comunidade, ela é mais antiga, conhecida, e ela é menor. Nós podemos chamar de comunidade um grupo pequeno ou grande de pessoas que compartilham o mesmo espaço ou até mesmo a mesma cultura. Em geral, é utilizado para se referir às formas mais antigas de instituições de agrupamento de pessoas que compartilham algo. Hoje em dia, essas comunidades também são chamadas de tribos. Então, aqueles pequenos grupos dentro de um grupo maior que as pessoas compartilham algo, né? Compartilham uma mesma cultura, um mesmo ideal. Essa é chamada de comunidade. Já a sociedade, ela é maior, ela é mais complexa. A sociedade depende de associações mais estabelecidas, mais organizadas e institucionalizadas, com uma ordem um pouquinho maior no quesito de organização social, divisão de trabalho e de desempenho dos papéis. Segundo Émile Durkheim, um grande sociólogo especialista, ele falando sobre sociedade, ele divide a sociedade em dois tipos. Porque para ele a sociedade está vinculada à solidariedade, porque nós temos esse vínculo, essa cooperação com o outro. E Durkheim divide então a sociedade no tipo de sociedade de solidariedade mecânica e na sociedade de solidariedade orgânica. Vamos ver cada uma. Na sociedade de solidariedade mecânica, segundo Durkheim, é a sociedade mais antiga, mais primitiva, antes do surgimento do capitalismo, onde a divisão de trabalho era feita só por gênero e não tinha uma grande massa de trabalhadores desempenhando várias funções. Por exemplo, mulher fazia tal tarefa, as mulheres faziam os trabalhos domésticos. Os homens faziam outras tarefas, os homens faziam o trabalho no campo. A coesão no grupo como um todo era maior nessas sociedades. Mantinha uma igualdade de funções. Todas as mulheres faziam aquele tipo de trabalho. Ou todos os homens faziam aquele tipo de trabalho. Não existia uma divisão muito grande. Exemplos podem ser verificados nas sociedades antigas rurais, que é esse exemplo que eu dei. Essas são sociedades de solidariedade mecânica, conforme Durkheim. Já a sociedade de solidariedade orgânica é uma espécie de organismo mais complexo. Nesse tipo de sociedade, ela veio após o capitalismo, há uma divisão organizada do trabalho. Cada membro desempenha o seu papel, sendo que todos os membros são interdependentes. Por exemplo, nesse tipo de sociedade orgânica, tem o médico, tem o agricultor, tem o policial, tem o comerciante, tem o sacerdote, o artesão, e cada um desempenha o seu papel. Todos cumprem o seu papel e o seu trabalho, e um depende do outro nessa sociedade. Na sociedade orgânica, que é mais complexa e extensa, não há união em uma coesão única e mecânica. Há uma divisão de trabalho de acordo com a sua categoria e cada um tem o seu papel. Essa é uma grande pergunta. Qual é a sua sociedade? Qual é o seu papel dentro da sociedade? A sociedade humana também está relacionada com a cultura.
Porque um fator distintivo entre o ser humano dos demais animais, além do raciocínio e da linguagem, é a criação da cultura, coisa que os animais não fazem, animais irracionais não fazem. O ser humano é capaz de criar cultura e faz isso desde os primórdios do seu desenvolvimento, visando uma unidade entre as sociedades. Um fator distintivo dessa formação de sociedades, porque os animais se agrupam em comunidades, são menos complexos e reagem à vida pelo instinto. Além de instinto, muito além disso, o ser humano desenvolve o raciocínio e com isso ele adquire a habilidade de criar cultura, de criar mecanismos complexos para a sua sobrevivência. Ainda em grupos, pela força e capacidade de juntar esforços para sobreviver, os seres humanos têm a criação de mecanismos para a possibilidade de sobreviver tendo a destruição de outro grupo. Nesse sentido, a sociedade surge para que a cultura e as normas sociais estabelecidas por esses pactos impedisse o caos que pode surgir com o convívio, né, natural entre indivíduos diferentes, que pensam diferentes, que são diferentes e têm vontades diferentes. Um grande exemplo de uma sociedade bem organizada são o das abelhas. Quem já viu em algum lugar sobre as colmeias e o trabalho das abelhas? Na colmeia, cada abelha tem o seu papel. Tem a abelha rainha, o zangão, a abelha operária, e cada um desempenha o seu papel dentro daquela sociedade. Da mesma forma é o homem. O homem vive em sociedade, ele se relaciona, comunga de alguns fatores, são independentes, mas cada um tem o seu papel. Cada um ajuda a organização social à sua maneira. Falamos tanto em organização social, né? Vamos ver o que é, qual a definição de organização social. A organização social é um conceito da sociologia que trata a forma como a sociedade é estruturada, a forma como a sociedade é organizada e o papel que cada um recebe dentro da sociedade. A organização da sociedade é influenciada pelo comportamento e pelo relacionamento entre as pessoas individualmente ou dentro do grupo. É por isso que a sociedade é organizada de acordo com as culturas, ou seja, cada povo se organiza de uma forma diferente. É indispensável para a sobrevivência da sociedade uma organização social. Ela está presente nas esferas sociais, como cultural, econômica, familiar e política. Importa referir que as formas de organização mudam conforme a sociedade vai mudando ou conforme as necessidades surgem ao longo do tempo. Dentro da sociedade também há a divisão de setores. Nós vamos conhecer agora quais são esses 3 setores em que é dividida a sociedade. É o primeiro setor, o segundo e o terceiro setor. Sociedade e sua organização é dividida em 3 setores. No primeiro setor, nós temos o Estado ou o governo, que ele tem recursos e fins públicos. Tudo que está envolvido dentro do Estado. No segundo setor, temos empresas privadas, que ela tem recursos e fins privados. No terceiro setor, temos as organizações não governamentais, as ONGs, que têm recursos governamentais e privados com fins públicos. Normalmente, a sociedade é dividida entre esses 3 setores. Então, se você tem um papel, você vai estar dentro do primeiro, do segundo ou do terceiro setor. Deu para entender? Falando ainda sobre os teóricos, nós vamos ver sobre Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Nós já vimos anteriormente sobre o Emile Durkheim, aquele que falou sobre os 2 tipos de sociedade que nós vimos, a sociedade de solidariedade mecânica e a sociedade de solidariedade orgânica. Durkheim também fala sobre o fator social. O que é fator social, segundo Durkheim? É um conceito de sociologia que diz respeito à maneira de agir do indivíduo dentro de um determinado grupo ou no geral.
Durkheim fala que os fatos sociais moldam a maneira de agir das pessoas pela influência que ela exerce sobre as próprias pessoas. Os fatos sociais são conjuntos de hábitos praticados pelas pessoas por meio das suas ações, que permite a identificação de uma ideia no coletivo e age por trás dos indivíduos, influenciando as ações de alguma maneira. Para Karl Marx, outro teórico, a sociedade é dividida em classes sociais. E essas classes sociais surgem a partir da divisão social do trabalho. Em razão dela, a sociedade se divide entre possuidores e não detentores dos meios de produção. Surge então, segundo Marx, a classe dominante e a classe dominada, sendo que a classe dominante são aqueles que possuem dinheiro, que possuem o poder e que domina os que não possuem esse poder, os que não têm dinheiro, ou seja, os trabalhadores. O Estado, para Marx, o governo, aparece para representar os interesses da classe dominante e cria, assim, inúmeros fatores para manter a estrutura da sociedade. Mas o ponto que eu quero chegar é segundo Max Weber. Max Weber, ele fala que a sociedade pode ser compreendida a partir de ações individuais. Estas são do tipo de ação que o indivíduo faz, orientando-se pela ação do outro. Só existe ação social quando o indivíduo tenta ter a comunicação, aquele relacionamento que nós falamos, a partir de suas ações com os outros. Weber estabeleceu, então, 4 tipos de ações sociais. Lembrando que esses conceitos, segundo Weber, explicam a realidade social, mas não é a realidade social. Dos 4 conceitos, temos a ação tradicional, é aquela determinada por um costume, por uma tradição, por um hábito recorrente. A segunda ação é a ação afetiva. A ação afetiva é aquela determinada por afeto, por sentimentos. Tem a ação racional com relação de valores. Essa ação é determinada pela crença consciente num certo valor considerado importante, independente desse valor ser real. Há também a ação racional com relação aos fins. É determinada pelo cálculo racional que coloca fins e organiza os meios necessários. Nos conceitos de ação social, segundo Weber, e a definição de seus diferentes tipos, não analisa as regras e normas sociais como exteriores ao indivíduo. Para Weber, as normas e regras sociais é o resultado de ações em conjunto, coletivas, dos indivíduos. E, mais uma vez, fica aquela pergunta: qual é a sua sociedade? A sua família é sua sociedade? A escola é sua sociedade? O seu grupo de amigos? O seu condomínio? Em que sociedade você vive? E qual papel você vai desempenhar ou você desempenha dentro da sua sociedade? Como atividade, eu deixei para vocês uma pesquisa e me envie no Classroom sobre o que é a estrutura social. Nós vimos a parte organizacional e as definições de sociedade. Eu quero agora o que é a estrutura, como que é estruturada a sociedade. Tá legal? Por hoje é só. Nos vemos na próxima aula. Um beijo. Tchau.